Bom, gente, bom dia. Bem-vindos ao quarto episódio sobre o curso para leigos de TDAH. Eu vou falar um pouco agora sobre o TDAH na adolescência, né, na fase pré-adolescente e adolescência. Eu queria primeiro falar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento do cérebro, principalmente o lobo frontal. Os lobos frontais, na verdade, direito e esquerdo, a gente sabe que não estão desenvolvidos em todo o mundo. Não é segredo para ninguém que adolescentes cometem bobagens e imprudências, e muito disso é porque os lobos frontais não estão desenvolvidos, né? E essa região aqui mais à direita da minha gravura, bem aqui onde está meu dedo, né? Mas eu vou mostrar aqui numa maquete. Não é de verdade, é uma maquete, né? Mas, primeiro, a criança com TDAH, ela começa ela moldar a vida dela problemática em torno do TDAH. Então, a desatenção, a hiperatividade começam a limitar as amizades, começam a limitar o preenchimento, a performance acadêmica. Isso começa a limitar a vida daquela criança, né? Então, a criança já vem para a pré-adolescência com uma bagagem negativa do TDAH, que cerceia a vida dela de acordo com essas limitações. Além disso, nós sabemos já, e isso já está estruturado, ao contrário da maioria das doenças psiquiátricas, neuropsiquiátricas, isso já está localizado, tá? Então, a gente tem aqui um molde de um cérebro, né? Vou tentar mostrar para vocês. Esse molde aqui, ele vai mostrar aqui, né? Vocês estão vendo de baixo para cima, eu vou virar ele para cá, né? Então, esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito, né? Nessa região aqui, estou virando mais uma vez, vejam como a neuroanatomia é um pouco mais complicadinho. Nessa região de dentro do cérebro, tá? No lobo frontal órbito medial, tá? É o local onde ocorrem o controle dos impulsos, o controle ou seja, as inibições. Os pacientes com TDAH têm menos. Então, mais uma vez, apontando que o TDAH não tem tanto a ver com a desatenção, né, e com a hiperatividade. E a gente vê bem isso na pré-adolescência e adolescência, porque esses indivíduos, ao invés de ficarem hiperativos, ao invés de ficarem desatentos, podem continuar com isso também, mas tornam-se também, ou seja, adquirem outras características, como, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, o TOD, ficam mais ansiosos, podem ficar mais deprimidos e desenvolver outras comorbidades, como o TOC, por exemplo, tá? Isso tudo evoluindo conjuntamente com o cerceamento que a doença mesma processa em todas as esferas da vida daquele indivíduo, pessoal, escolar. Então, muita gente me procura muito preocupado só com a escola. Não é só a escola, tá? É a escola, mas a vida afetiva familiar, a vida afetiva da menina, do menino e a vida entre amigos. Isso tudo é importante, isso tudo faz parte, e sem um a gente não consegue fazer o outro. Tá? Então, isso é muito importante. E a medicação tem um papel central nisso. Tá? Mais de 80% dos indivíduos respondem. Essa taxa de resposta não existe em doenças neuropsiquiátricas, incluindo a depressão. Tá? Então, o TDAH, apesar de ser difícil de diagnosticar e ser catastrófico, ele tem um tratamento muito bom. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Melhor, porque aquele indivíduo vai desenvolver menos amarras, né?
vai ter o cérebro normal mais cedo, tá? E vai conseguir exercer as funções com mais normalidade, ok? Por isso a importância do diagnóstico precoce. E essas imprudências, essa falta de inibição causa com que o cérebro do paciente com TDAH tenha um atraso no desenvolvimento em torno de 3 anos. Então, nos Estados Unidos, onde se dá a carta para indivíduos com 16 anos, você está dando uma carta para dirigir carro para um indivíduo com 13. O mesmo vale aqui para 18 anos, né? Então, só para vocês entenderem por que isso costuma acontecer. E como isso acaba gerando um percentual muito mais alto de pacientes com TDAH entre esses pacientes que têm problemas com a carta, com os pontos aqui no Brasil e com transgressões. Isso não quer dizer que seu filho seja assim ou seja assado, mas existe uma tendência, tá? É uma tendência. Cada TDAH é diferente do outro. E não só numa forma de espectro, ou seja, para a direita ou para a esquerda, como no autismo, mas uma forma global, tridimensional. É um espectro que eu costumo dizer que é tridimensional, não é só em 2D, é em 3D, tá? Então, nessa fase, essas são as principais características do adolescente que vão, eventualmente, provocar atrasos e dificuldades na entrada na faculdade e, eventualmente, no trabalho, né? Quero deixar bem claro aqui que não tem nada a ver com inteligência. O TDAH não tem relação com inteligência. Eu tenho pacientes muito inteligentes que conseguiram cooptar isso e têm uma vida mais limitada, mas conseguiram chegar num ponto em que isso funciona muito bem. E tenho outros pacientes com TDAH em que isso não funciona muito bem, tá? Que são mais limitados e outros pacientes com mais ainda dificuldades que têm a inteligência abaixo da média, né? Então, isso não tem nada a ver com a inteligência. Isso tem a ver com o TDAH que provocou sequelas ao longo da vida, ok? No próximo episódio, eu vou começar a entrar um pouco em adultos jovens, ainda vou falar um pouco mais sobre adolescentes e terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, e o que a gente pode fazer para ajudar a medicação e como os pais são importantes para o controle do ambiente do paciente com TDAH, que apesar de saber que tem TDAH, que tem TDAH, por mais inteligente que seja, não consegue exercer, não consegue fazer com que aquilo funcione. Tá? Então, saber que tem TDAH não significa seguir aquilo que é preciso seguir. Ok? Um abraço, boa semana a todos, comecem bem a semana e até a semana que vem.